Oi meninas, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, ontem eu passei para vocês um trabalho avaliativo, né, que vai conter aí, que tem 3 questões de crônica e 3 questões do livro Ninguém Me Entende Nessa Casa. A crônica nós já fizemos uma videoaula sobre ela, já expliquei sobre ela, já fizemos exercício sobre crônica, mas hoje eu também vou dar uma revisão na nossa videoaula, tá? E aí vou dar uma revisão sobre a crônica e vocês olham também a videoaula que nós fizemos sobre o livro Ninguém Me Entende Nessa Casa, ok? Então fiquem tranquilos, respondam, façam tudo a caneta, tudo organizado. Quem tiver que levar na escola, leve na escola, né? Apesar que a gente está pedindo para não sair, mas quem puder mandar por e-mail, tem um e-mail ou postar no Classroom. Sei que o Classroom teve alguns detalhes, mas que vocês vão estar tranquilo postando. Super fácil, super tranquilo. Pode pesquisar, deve até pesquisar nas videoaulas, tá? Então, venham comigo, a gente vai fazer revisão de crônica, as correções de texto de opinião, a gente vai ver reportagens, vocábulos de sentido geral. Então, venha! Então, vamos chegar na crônica aqui. Deixa eu me organizar aqui, ó. Relembrando o que é crônica. Crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, etc. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, crônica trata de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Crônica é um texto que relata, que narra coisas do dia a dia, como andar de ônibus, falar da quarentena, vivenciar a quarentena, né, aspectos da quarentena, podemos falar coisas que estão acontecendo no dia a dia. Pode fazer uma crônica sobre assistir aulas nas lives, aulas no Zoom, videoaulas, né? Então, assim, coisas que estão vivenciando no nosso dia a dia, né? Então, portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora do contexto. Por exemplo, se daqui uns 10, 15 anos alguém falar, lógico que uma questão da pandemia é algo totalmente diferente, mas para quem não vivenciou esses dias, a gente contar, a gente vai tentar entender, mas não vai sentir, não vai ler da maneira como a gente está vivenciando. Ou talvez que você faça uma crônica e eu leia daqui 10, 15 anos, eu vou sentir o mesmo que você sentiu, porque nós vivenciamos naquele mesmo período, aquele momento, entendeu? No Brasil, a crônica tornou-se um estilo textual bem difundido desde a publicação dos folhetins em meados do século XIX. Do latim, a palavra crônica, quer dizer crônica, refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo cronológico, e do grego cronos, que significa tempo. Então, tempo cotidiano, né? Contagem daquele momento, daquela hora, daquele tempo. Aí nós temos algumas principais características. A narrativa é curta, a linguagem é simples e coloquial, poucos personagens, se houver, porque às vezes posso fazer uma crônica do uso do celular, às vezes eu posso fazer uma crônica de outra coisa, por exemplo, de como é importante a árvore que perde casa nesse momento, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, eu posso estar usando objetos, eu posso estar falando de coisas, né? E de pessoas também. Esses personagens podem ser objetos, mas também podem ser pessoas. O espaço é reduzido e os acontecimentos são do cotidiano, como eu disse. Voltei para cá, vamos para aqui. Tipos de crônica. Podemos destacar a crônica descritiva e a crônica dissertativa. Além delas, temos crônica jornalista, mais comum nas crônicas da atualidade são as crônicas chamadas de crônicas jornalísticas, produzidas para os meios de comunicação, onde utilizam temas da atualidade para fazerem reflexões. Aproximam-se da crônica dissertativa. Vou subir aí. Crônica histórica, marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos, com personagem, tempo, espaço definidos. Aproxima-se da crônica narrativa.
Crônica humorística. Esse tipo de crônica apela para o humor como uma forma de entreter o público, ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, seja da sociedade, política, cultura, economia, etc. É importante destacar que muitas crônicas podem ser formadas por dois ou mais tipos, por exemplo, uma crônica jornalística e humorística. Gente, aí a gente tem o gênero híbrido, né? Ou seja, eu misturo mais de um tipo de crônica, tudo bem? E pode, é super tranquilo. Então, a nossa questão, os nossos detalhes sobre crônica estão aí. Espero que vocês tenham, que sirvam para vocês fazerem o texto, o trabalho, tá? E agora a gente vai passar para a correção. Vamos lá? Correção de texto de opinião. Estou no livro de língua portuguesa, módulo 2, na página 12, né? Texto de opinião. Vamos lá? Então, na página 12, qual é o assunto ou fato que se refere a essas opiniões? Lembrando que um texto de opinião, ele vai dar a sua opinião. Só que você não vai falar eu acho, porque eu acho é uma marcação da oralidade, é uma linguagem da oralidade. Você vai dizer eu creio, eu acredito que, na minha opinião, quando for para fazer a opinião. Porém, a gente quase não usa esse tipo de coisa se a gente não tiver um embasamento teórico, né? Alguma fonte, alguma universidade, alguma pesquisa, alguns dados, tá? Porque assim, a opinião só opinião de Facebook, eu vi isso aqui, o fulano tá falando, eu vou falar. Não, você tem que ter fonte, você tem que fazer pesquisa, você tem que buscar em algum livro, dois, três informações, três fontes, né? Um doutor estudou muito naquele assunto para poder, lembrando, doutor é que tem doutorado, não é doutor, um médico a falar desse assunto, não alguém que fez um doutorado naquele assunto. Então, por isso que ele é doutor daquele assunto. Então, aí você pega a opinião dele, pega outra opinião, né? Procura saber tudo para se falar para formar a sua opinião, embasar a sua opinião em alguma fonte, que seja uma fonte verdadeira, ok? Então, qual o assunto ou fato que se refere a essas opiniões? O fato e o hábito de leitura ser uma tarefa difícil ou não ser adquirida. 2. Os textos tratam do mesmo tema, porém apresentam pontos de vista diferentes. Qual deles dá uma resposta afirmativa à pergunta? Qual foi a justificativa dada? A opinião de Kelly como Atusso, os argumentos dados foram a dificuldade de acesso à leitura devido ao alto custo dos livros e à falta de hábito de frequentar bibliotecas. Hoje em dia, gente, não há necessidade de a gente. Sim, é ótimo que a gente frequente uma biblioteca, temos maravilhosas aqui em Goiânia, mas não há uma necessidade de frequentar uma biblioteca. Nós temos o celular e podemos procurar muita coisa. Agora a gente tem que ver a qualidade das coisas que nós estamos procurando, as fontes, né? B. Qual apresenta uma resposta negativa à pergunta? Qual foi o argumento utilizado? A opinião da Alessandra Avanço. Ela afirma que o hábito de leitura é uma questão de disciplina e de esforço pessoal. Com qual das opiniões você se identifica e por quê? Com qual das opiniões? Você acha que adquirir o hábito de ler livros é uma tarefa difícil? Como professora de literatura, eu gosto muito de ler. Então, eu leio assim, leio muito rápido. E eu sempre falo para vocês, leia, começa lendo um texto que você gosta, seja um gibi, seja uma revista, seja algo sobre maquiagem, leia um texto que você gosta. Depois você vai passando para as outras leituras. Por exemplo, nós vamos ter agora esse livro, né? Os Donos da Rua, que é o nosso próximo livro. Então, faça um compromisso com você de ler. Vê quanto tempo você consegue ler uma página. 5 minutos? 10 minutos? Então, 10 minutos eu vou dedicar para ler uma página. E assim você vai. Com o tempo vai passando, você vai aprendendo a ler e tomando gosto pela leitura. Leitura é disciplina, tem que estudar. Estudar também é disciplina. Você que tem que buscar, entendeu? Você que tem que entender que isso é importante para você, ok?
E vamos lá. Aí nós vamos pular para a página 21, né? Ideia central, porque essas outras páginas são da professora Ana Priscila. A ideia central. Ao ler um texto, você consegue identificar o assunto que ele está tratando. Cada texto é produzido com base em uma ideia que é desenvolvida no texto como um todo. Vejam a seguir, né, nesse cartoon, porque assim, a ideia central pode ser num cartoon, pode ser numa música, pode ser num texto, geralmente a gente trabalha mais com texto, né? Aí vê esse cartoon aí, olha que interessante. Com base no que está sendo representado, é possível perceber a ideia que deu origem ao cartoon? Que ideia é essa? A ideia que deu origem ao cartoon é de que o ser humano tem feito uso excessivo do computador. Usou tanto que agora, coitado, ele está com as teclas, os dedos de teclas, né? Quais elementos do cartoon permitem identificar essa ideia? O cartoon mostra um homem olhando para sua própria mão, cujos dedos apresentam o formato das teclas do computador. Isso permite concluir que ele faz uma crítica ao uso excessivo do computador. Aí vem aqui na letra, número 3, na página 22. Aí nós temos um texto, letra A, B e C. Eu quero que vocês agora peguem o livro de vocês, porque a gente vai sublinhar aqui. Vamos ler o A. O potencial da internet na propaganda de informações permite o acesso a obras intelectuais para pesquisa escolar e acadêmica. Seja muito mais rápido e fácil. A partir agora do ao mesmo tempo, você vai sublinhar para mim, até eu falar parou. Ao mesmo tempo, essa fonte quase imensurável de consulta tem seu lado perverso, pois os direitos autorais dessas obras acabam sendo violados com bastante frequência. Parou aí. Então, você vai sublinhar, não sei se vai dar para vocês verem aí, mas de ao mesmo tempo até bastante frequência, ok? Na letra B, a doação de televisão digital tem uma série de vantagens. Você vai sublinhar essa primeira linha aqui, ok? C. Celebrizados na ficção científica, os buracos negros são um assunto ainda bastante misterioso para os astrônomos. Na letra C, você vai sublinhar também a primeira e segunda linha. Letra A. Sublinhe em cada um dos textos a ideia central. Nós já sublinhamos. Letra B. Agora relacione cada texto as informações corretas em relação às ideias centrais apresentadas. Então, o texto B, a adoção da televisão digital tem uma série de vantagens. A ideia central diz respeito ao benefício de um determinado produto. Letra C ficou na ideia central, no texto C, apresenta um assunto ainda incógnito para os cientistas. E letra A ideia central trata de violação de um direito. Então, ficou B, C, A. Vamos lá, ok? Terminamos de corrigir e agora a gente vai pular e falar um pouquinho, porque esse capítulo todo, ele veio falando sobre reportagem. E o que é reportagem, né? Eu trouxe aqui no primeiro capítulo, eu estou agora na página 37. Mas o capítulo inteiro fala sobre reportagem, também é um pedacinho da Ana Priscila. É um gênero textual jornalístico que é vinculado por órgãos da imprensa. Ela é composta de título, subtítulo e linha fina. Pequeno resumo do texto que visa complementar o sentido do título. Lead, parágrafo que apresenta as informações básicas sobre o assunto abordado. Então, vai aparecer quem, o que, quando, onde, como, por quê. Sempre tem que ter essas perguntas, tá? A reportagem pode conter reprodução de falas de pessoas envolvidas no assunto investigado, comentários pessoais do repórter a respeito da história apurada, e intertítulo ou entretítulo, título secundário que divide o texto em blocos para indicar uma mudança de assunto ou acréscimo de novas informações, ok? Aí eu pus uma reportagem, não dá mesmo para ver, mas só para vocês verem mais ou menos como é que é. Essa é do El País, de 2008, né? Vítimas de racismo perdem 57,7% das ações, né? Ou seja, continua sendo racista. Então, agora vamos para a página
45, né? Vocábulos de sentido geral. O que são vocábulos de sentido geral? Onde moram? Como vivem? Toda vez que falamos ou escrevemos, precisamos de palavras para expressar elementos, ideias ou sentimentos. O fato de dar um nome precisamente o que significa etimologicamente um vocábulo, este que vem do latim vocare, que quer dizer chamar ou dar um nome. Melhor dizendo, vocábulo equivale ao quê? Uma palavra. Então, é muito importante os vocábulos, né? Aí nós temos aqui, tem gente sentindo frio, e não é o que frio que você imagina, entre chuveiro e a toalha. O uso da palavra gente é muito comum no dia a dia das pessoas, principalmente em contextos orais. Ela apresenta sentido bastante amplo, referindo-se a algo de maneira generalizada, sem dizer exatamente a quem se direciona. No poema, essa palavra foi empregada diversas vezes, de maneira intencional, como um recurso estilístico, pois visa enfatizar a informação apresentada. Então, às vezes a gente usa uma palavra, por exemplo, coisar também, a gente usa uma palavra que, na verdade, ela tem um amplo, né? Um amplo gama de interpretação. É uma palavra, mas tem um sentido geral, né? Aí nós podemos aí usar é possível identificar exatamente na 45. Tem o texto, né, que nós acabamos de ler. Aqui, ó, peraí, voltou. Aí, tem gente sentindo frio, e não é frio que você imagina, entre o chuveiro e a toalha, né? Aí, é possível identificar exatamente quais pessoas o termo destacado faz referência? Há muitas, não? Não, porque ele não faz referência a um ser especial, ele faz a muitas pessoas, geralmente a pessoas que estão em situação de rua, não é verdade? O termo gente foi usado com a finalidade de indicar totalidade, que são muitas pessoas, ok? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o livro. Deixa eu passar vertical, o livro literário que nós vamos ler. Se vocês quiserem já começar a ler, depois de fazer o meu trabalho, vocês podem começar a ler. Primeira coisa, os donos da rua, tá? Que tá aqui. Nós vamos saber a história de Milho e seus amigos. Então, mas primeira coisa, vocês têm que ter uma maturidade muito grande para ler esse livro. Por quê? Porque ele vai passar num contexto de marginalidade, num contexto que é fora do nosso contexto, que vocês aí não têm conhecimento. A situação dos meninos de rua, a situação de favela, de invasão territorial, de luta pela sobrevivência, tá? Porque nós estamos passando por um momento delicado, mas tem muitas pessoas que passam por momentos de doença, de não serem enxergados pela sociedade. Então, essa leitura aqui, a autora transcreveu as falas do personagem. Então, assim, nem todo mundo vai estar falando a linguagem, o português padrão, o português que nós conhecemos, porque ela está dando voz ao personagem. Então, o discurso é direto, né? Então, ele vai falar com as gírias que eles falam, vai abordar assuntos que eles vivenciam na rua, ok? Então, não se assuste. Por isso o nome dos donos da rua. Então, ó, a vida de Milho é muito difícil. Sua mãe, uma prostituta, né, prostituída, não tinha ainda 15 anos quando ele nasceu. Então, ele vem de uma mãe. Por que que essa mãe aconteceu isso, né? Por que que foi levado dessa forma? Então, assim, às vezes é muito chocante a gente ver, assim, um mundo que tem externo ao nosso que nós estamos acostumados. O homem hoje vive com ela, não gosta do garoto e por isso maltrata. Milho foge com um amigo e sente-se um dos donos da rua. Porque ali é aquela liberdade, mas ao mesmo tempo, que liberdade é essa? Então, no decorrer, vai contando essa história, né? Porque eu só pus um pouquinho, que é para vocês sentirem e entenderem um pouquinho do livro. São assuntos que acontecem no dia a dia, na rua, questão de droga, questão de sexo, mas assim, é um assunto que é bom a gente saber conhecer, tá? Porque é uma realidade diferente da nossa, tá bom?
Espero que vocês gostem, gostarem da aula. Fiquem com Deus. Abraço.